Olá, boa noite. Meu nome é Cláudia Rodrigues da Silva. Sou aluna do curso de Licenciatura em Letras do Centro Universitário Internacional Uninter, do Polo de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Através do presente podcast, eu venho apresentar um tema que necessita ser resgatado. Trata-se de mulheres da sociedade patriarcal, refletem na sociedade contemporânea. Ou seja, grandes mulheres brasileiras destacam-se no cenário social, seja por contribuição artística, cultural, musical e dentre outras. Nesse aspecto, considerando a minha cidade de São Gabriel, Rio Grande do Sul, escolhi abordar a história da Luciana de Abreu, que se destacou por volta do ano de 1870, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ao buscar a igualdade da mulher perante a sociedade. Assim, a abordagem da importância do papel das mulheres na história e no cotidiano, a mulher ela desempenha um papel de grande relevância na sociedade. Ou seja, a mulher tem o mesmo grau de importância na sociedade em relação ao homem, pois todos somos iguais e temos os mesmos direitos e deveres. Ocorre que nem sempre na sociedade da humanidade, e bem como a história civil, os direitos entre as mulheres e os homens foram iguais. Então, destaca-se que, no período por volta do ano de 1920, no cenário político, a mulher não podia exercer o direito do voto. No mesmo aspecto, é a questão trabalhista. As mulheres recebiam o salário menos do que os homens para realizar o mesmo serviço. A mulher era vista apenas como uma dona de casa. Considerando, então, a importância do papel das mulheres na sociedade, cabe destacar o registro da grande poetisa e contista brasileira, Cora Carolina, que contribuiu imensamente com a literatura brasileira por volta do século XX. E dentre outras inúmeras mulheres que são símbolos da resistência da sociedade, nas quais destacam pelas inúmeras contribuições e feitos em prol de um bem comum. Atualmente, a mulher na sociedade tem direito ao voto, igualmente salarial, em relação aos homens. Assim, as mulheres conquistam inúmeros direitos sociais, políticos e outros, nos quais são de suma importância para a sociedade. Considerando a presente temática, mulheres da sociedade patriarcal refletem na sociedade contemporânea. Abordo um breve relato da bibliografia de Luciana Abreu, que foi um símbolo de resistência na luta pela emancipação da mulher na sociedade. Luciana Maria de Abreu nasceu em 11 de julho de 1847 e faleceu em 13 de junho de 1880, nascida em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Abandonada pelos pais, logo após seu nascimento, foi adotada por uma família que trabalhava como guarda-livros de um comércio local. Logo, Luciana, durante a fase jovem, se interessou pelos livros e pela vida acadêmica. Diante disso, Luciana Maria Abreu destacou como sendo uma grande poetisa e professora da época em que viveu, no qual foi a primeira mulher a ingressar na sociedade literária, conhecida como Partenon Literário. Assim, Luciana de Abreu desempenhou um grande papel no meio literário, bem como na sociedade. Luciana Maria de Abreu, sempre engajada na busca da igualdade da mulher na sociedade, ela destacou-se como sendo a primeira mulher a subir em uma tribuna para expor suas ideias de emancipação da mulher na sociedade. Assim, Luciana exerceu um importante papel na sociedade em que viveu. Os lugares de memória para as mulheres da região. Luciana Maria de Abreu foi uma grande poetisa e professora, como homenagem ao seu talento, e foi sua memória desde 1921, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tem-se uma rua com o nome Luciana de Abreu, em homenagem a ela, importância que exerceu na sociedade.
O Museu Júlio de Castilhos, localizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem um espaço dedicado à história de Luciana de Abreu, no qual relata um pouco da sua trajetória, dessa mulher que foi um símbolo de resistência pela busca da igualdade na sociedade e pelo talento literário que possuía. Como memória dessas mulheres poderia ser registrada e preservada. A importância de manter viva a memória da poetisa Luciana de Abreu e o Museu Júlio de Castilhos, localizado no Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mantém um acervo histórico dedicado a ela, no qual retrata um pouco da sua história e trajetória no cenário brasileiro durante o século XIX. Assim, a fim de levar o conhecimento da história de Luciana Abreu para outras pessoas, é interessante que o Museu Júlio de Castilhos proporcione ao público um tour virtual para que demais pessoas tivessem a oportunidade de conhecer. Assim, o tour virtual pelo Museu Júlio de Castilhos poderia ter os recursos tecnológicos que possibilitassem a navegação do site a fim de conhecer a história da poetisa Luciana Maria de Abreu, de modo a visualizar suas principais obras literárias. Desde já, agradeço a cada convite que permaneceu até o presente momento, ouvindo um pouco a respeito das mulheres da sociedade patriarcal, que refletem na sociedade contemporânea. Abordou, assim, um breve histórico da poetisa Luciana Maria de Abreu, que é de suma importância estar sempre conhecendo a respeito do contexto histórico literário brasileiro. Obrigada.